Não se iluda com gestos de carinho. É isso mesmo. Sabia que tem gente que trai, te abandona, te beijando? É isso mesmo. A Bíblia diz em Ruth, capítulo 1, acerca de Orfa. A Bíblia vai nos afirmar que Noemi, que era a sogra de Ruth, ela perde tudo. Perde o marido, os 2 filhos morrem, e ela decide voltar para Belém de Judá, que até então é um lugar que ela nunca devia ter saído. Mas já que ela saiu, agora ela decidiu retornar. Nós temos que entender que tem lugares que quando nós saímos, nós pagamos um alto preço. A Bíblia vai nos afirmar que ela vai para essa terra e nessa terra morre o marido e os 2 filhos, ou seja, são percas irreparáveis, né? São perdas que não tem como serem reparadas na vida de uma pessoa. Uma coisa é perder financeiramente, outra coisa é perder vidas. Então, cuidado ao tomar decisões que Deus não está. Cuidado no desespero de sair de lugares que Deus não mandou você sair, mas mandou você ficar. Enfim, a Bíblia diz então que depois de perder tudo, ela decide voltar para Belém de Judá. E até então ela tem 2 noras e ela fala assim: não, vocês não precisam ir, não tem como oferecer mais nada para você. Ou seja, ali Noemi estava no estado de eu perdi tudo, não tem nada de bom para oferecer mais, eu não consigo mais, mesmo se eu gerar um filho, até ele crescer, né? Não vai ter como eu substituir aquilo que vocês perderam também. Então, como agora eu tô mal, deixa eu voltar e vocês ficam, vocês seguem a vida de vocês. E tá tudo bem. Só que a Bíblia diz que Ruth insiste para poder ir com ela, mas Orfa não. A Bíblia diz então que Orfa beija e abandona, mas Ruth fica. Orfa beija a sua sogra, mas Ruth se apega a ela. Consegue entender a diferença? Às vezes tem gente que não tá beijando, mas tem gente que tá se apegando. Às vezes tem gente que não tá dando grandes demonstrações de carinho, mas tá sendo fiel. Não se engane com demonstrações de carinho, não se engane com tapinhas no ombro, não se engane com pessoas que parecem que na verdade são fiéis, mas na verdade não são. Porque tem pessoas que só estão contigo quando você tem algo para oferecer. A partir do momento que você perde, a partir do momento que você não tem mais o que oferecer ali para aquela pessoa simplesmente ela não suporta mais ficar contigo. E no intuito de querer sair bem, no intuito de querer sair por cima, ainda quer beijar, ainda quer falar bem, só que é uma falsidade. Então não se iluda com falsidade. Tem muitos falsos aí te beijando, te abraçando e você não tá se dando conta. Não se iluda com bajulação, não se iluda com falsas demonstrações de carinho. Por que eu seria a verdadeira demonstração de carinho? Ficar com ela. Ir até o final com ela, até porque era uma sogra, era considerada uma mãe ali naquela época. Então era algo que elas deviam ir até o final. Apóstola, mas ali ela mandou embora, sim, porque ela estava numa situação que não tem nada para oferecer. Ela estava se sentindo humilhada e por baixo. E é nessa hora que Deus prova os corações mesmo. É nessa hora que a gente está na pior fase, que a pessoa, né, que Deus vai provar o coração de quem está ao nosso redor. Então não estranhe se Deus estiver provando o coração de pessoas ao teu redor com a tua má fase. Não estranhe se Deus estiver provando o coração de pessoas ao teu redor com esse momento difícil que você acha que você não tem nada para oferecer. Porque é aí que Deus mostra quem é quem. A Bíblia diz então que ela beija, mas vai embora. A Bíblia diz em Mateus 26 que Judas, ele dá um sinal para atrair Jesus. Ele fala assim para aqueles que acolhem e entregar Jesus. Ele fala assim, ó, o traidor deu esse sinal. Aquele a quem o beijar é esse, prendei. E logo aproximando-se de Jesus, lhe disse, salve mestre, e o beijou. Olha o que Judas faz. Ó, aquele que eu beijar é este que eu vou trair. O traidor sempre dá sinais. Aqueles que nos abandonam sempre vão dar sinais. E basta você observar. Basta você começar a analisar atitudes e acreditar também no que Deus fala. Porque muitas vezes Deus está avisando e você fala assim, não é possível. Quem estava sentado na mesa da ceia, né, ali junto com Jesus, os outros discípulos, parecia algo improvável, né? Nossa, Judas, ninguém imaginava que Judas é porque parecia ser alguém de tão confiança, né, a ponto de administrar o dinheiro, a ponto, assim, de cuidar do dinheiro que entrava para eles sobreviverem. Então era algo que parecia, não, impossível, Judas traiu, mas Judas traiu. E traiu com beijo, e traiu chamando de mestre, ou seja, traiu ainda usando, né, de uma maneira terrível, ou seja, com carinho, com beijo, né, chamando de mestre, ou seja, ele não valorizava quem Jesus era, ele não honrava quem Jesus era, mas mesmo assim, no momento da traição, ele finge ainda que tá honrando, sabe? Ele finge ainda que era importante, mas não era. Então, não se iluda com falsas demonstrações de carinho, não se iluda com falsos beijos, falsos abraços, porque Deus vai te mostrar quem é que é neste tempo. E não estranhe essas coisas virarem pro teu lado. Porque é necessário Deus soprar o vento para pessoas entenderem que você não vai ter mais nada para oferecer, para elas pararem então de te sugar, para Deus mostrar quem é quem que está do seu lado. Não estranhe, é Deus o negócio. Por quê? A Bíblia diz que Noemi, voltando ao livro de Ruth, ela volta para Belém de Judá e lá Deus muda a história dela.
E ali Ruth também tem história mudada. Ou seja, quem permanece, Deus muda a história. Quem sai, não faz mais história. No caso de Orfa, não se fala mais nada dela. No caso de Judas, triste foi o final dele, que foi o suicídio. Então, cuidado também ao abandonar, ao trair pessoas, porque a consequência sempre fica. Seja no sinal de não viver promessas, não viver nada, de uma vida estagnar, ou seja, um final terrível, como foi o de Judas. Cuidado. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz. Vamos orar. Pai, tua palavra foi lida, foi ministrada. Eu te peço, Pai, que haja um despertamento, que haja discernimento espiritual, que teus filhos não venham ficar confundidos nem enganados com demonstrações de carinho. Pois sim, Pai, como o Senhor palestrou comigo, meu Pai. Judas, meu Pai, deu sinal. Todos aqueles, Pai, que vão nos trair, eles vão dando sinais, meu Pai, seja pra gente ou pra outras pessoas. Eles vão dando sinais, meu Pai, o Senhor mostra. E no fundo a gente sabe quem é, como que a pessoa é, mas a gente não quer acreditar. Então peço, meu Pai, que haja um despertamento, que haja, meu Pai, uma visão de águia sobre vidas que aqui estão, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e creia. Judas dá sinal. Nem que seja através de falsa demonstração de carinho. Deus te abençoe, fique na paz. Se o vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar, para que outras pessoas sejam alcançadas. Fique na paz.